Graças a Deus. Os irmãos, orem porque nossa internet caiu e a gente não vai conseguir fazer a transmissão para os irmãos que nos acompanham de longe. Porém, existe a possibilidade de nós gravarmos e depois disponibilizar para os irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos na sua presença para cumprir a tua vontade. Porque o Senhor é bom. O Senhor sabe todas as nossas necessidades. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe do que nós precisamos, mesmo quando nós não sabemos formular para o Senhor, não sabemos nem te pedir, Senhor. Às vezes nós não sabemos o que orar e às vezes que nós pensamos saber, nós oramos errado. Por isso, tudo que nós queremos fazer é nos aproximar do Senhor, em humildade, nos dobrar diante de Ti, reconhecer que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é a nossa rocha firme, que nós apoiamos os nossos pés e nós sabemos que nós estamos seguros. O Senhor não vacilará, o Senhor não muda. E por causa de todas essas coisas nós podemos te louvar, Senhor, e o nosso louvor é sincero. Mesmo sabendo que a nossa voz não alcança a quantidade de louvor que é necessária para te agradecer. Mesmo sabendo que o nosso louvor ainda é débil, mas mesmo assim o nosso coração quer proclamar a sua bondade, quer proclamar a sua justiça. Nosso coração quer te amar, Senhor, quer se derramar de amor por ti. O nosso coração te ama e quer te amar cada vez mais. Se revela para nós essa noite. Aparece belo e deslumbrante para nós. Senhor, flui com rios de água viva para alcançar os nossos corações sedentos. Porque a nossa fome e a nossa sede é de Ti, Senhor. E nada pode nos suprir a não ser o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus. Essas palavras que nós lemos aqui para começar, falando de Isaías capítulo 61, são passagens que o Senhor referiu a Ele mesmo de uma maneira muito corajosa, né? E aí eu vou precisar do relógio me segurando, porque hoje o nosso relógio, que normalmente sempre nos dá mais tempo, né? Porque ele está sempre errado, aí a gente pode confiar nele. Nesse caso, ele nos deixou na mão, mas está tudo bem. O Senhor é bom. Esses versículos, eles falam do Senhor. Ele é aquele que veio para pregar boas novas aos pobres. Todo mundo quer contar notícia boa para quem tem algum recurso, né? Porque quem que liga para o pobre? Mas o Senhor veio contar notícias. Obrigado, Mateus. Obrigado, de qualquer forma. Nossa. O Senhor se preocupa com os pobres e Ele veio anunciar as boas novas para os pobres. Quem que se preocupa com os corações quebrantados? Com aqueles que choram demais, aqueles que estão fragilizados em seus emocionais. A gente não gosta muito dessas pessoas. A gente prefere andar com aqueles que nos acrescentam. Você é a soma das 5 pessoas com quem você mais convive. Então ande com as águias, porque senão você vira uma galinha. Aí o Senhor chegou e foi para quem? Os quebrantados de coração. Aqueles que não eram capazes de gerenciar a si mesmos e precisavam de um redentor. Quem quer falar com os algemados? Olha, é bem difícil visitar uma penitenciária. Eu estive em mais de uma na minha vida e não é um lugar agradável. As pessoas que estão lá dentro, todas são inocentes. Aos seus próprios olhos, todas são inocentes. Mas todas são pecadoras e estão algemadas. E nós, que estamos aqui fora do sistema penitenciário,
nós estamos algemados também. Pelos nossos vícios, pelas nossas culpas, pelas nossas dores e traumas. O Senhor veio para nós libertar os algemados. Ele veio para que o ano aceitável do Senhor fosse pregado. Que Deus tivesse o dia da sua vingança. Sim, Deus tem um dia da sua vingança. E quem é que Ele vai vingar? Aqueles que choram. Aqueles que se vestem de cinzas. Aqueles que pranteiam. Eles serão consolados. Aqueles que têm um espírito angustiado serão os novos carvalhos da justiça. Os poderosos desse tempo serão todos esmagados no dia da vingança do Senhor. E aqueles que depositaram em Jesus a sua confiança, eles serão levantados como carvalhos de justiça. Você já viu um carvalho? As árvores são diferentes uma das outras, mas o carvalho é famoso pelo quê? Pela durabilidade da sua madeira, pela imponência do seu tronco, que se eleva sobre todas as árvores. E os carvalhos eram pontos de referência. Onde que está a tal pessoa? Está no carvalho, não sei. Porque eram árvores conhecidas à distância. O Senhor quer fazer daqueles que outrora choravam, Ele quer fazer uma referência de justiça, uma referência de firmeza, como um carvalho. E eles estarão plantados pelo Senhor, para a glória dEle. Você vai ser um grande carvalho, a glória vai ser toda de Deus. E nós que fomos visitados pelo nosso Redentor, nós reconstruiremos as antigas ruínas. Vou falar para você que reformar é muito difícil. É muito melhor terraplanar e levantar do zero. A gente está passando por uns momentos de reforma em vários níveis nessa igreja, né? Em vários níveis. A parte da reforma é física, estrutural. A gente teve muitas chuvas, fragilidade no terreno e agora precisa trocar piso, trocar revestimento, várias coisas se deterioraram. A gente, graças a Deus, conseguiu localizar onde ficavam as goteiras, elas estavam nos deixando malucos. Mas agora a gente vai resolvendo os problemas e reformando. É difícil, por quê? Você precisa ficar com o local fechado e os irmãos têm que reunir. Então todo o serviço tem que ser feito durante a semana. E aí tal, né? Melhor derrubar, não é melhor? Olha para isso aqui. A gente tem algum apego a essas vigas de metal e esse tanto de vidro que não seca? Não, vamos passar uma escavadeira aqui e fazer um local novo e maior. Vamos então tirar as pessoas todas aqui que dão trabalho, certo? Porque se é melhor começar do zero, arranca todo mundo. Porque o problema da igreja não é a coluna, a goteira, o problema da igreja é o crente. A igreja seria perfeita se não tivesse pessoas. Mas se não tivesse pessoas, ela não faria sentido. Então o que o Senhor faz? Conserta com o carro, andando. Ele não tira a gente, Ele nos cura. Ele é o nosso Redentor. Quando quebra um lado, Ele arruma um jeito de manter aquilo, botar um outro para suprir e vai torcendo até que todos cheguemos a ser os carvalhos de justiça que Ele prometeu. Mas isso aqui só se cumpre na vida de quem admite que precisa de um Redentor. Aqueles que tentam salvar a si mesmos não são capazes de reconstruir os lugares destruídos. Irmãos, o que nos faz apegar à igreja de Deus, mesmo com todas as dificuldades que ela tem, o que nos faz apegar à nossa família, mesmo com todas as dificuldades que ela tem, o que nos faz não desistir de nós mesmos, com todas as dificuldades que nós temos, é o fato de que nós não somos o nosso Salvador. Não sou eu que garanto a minha sanidade e a minha saúde, é o Senhor. Quem vai fazer de mim um carvalho de justiça, assim com todos nós. Amém? O Senhor veio para restaurar o que estava destruído. Ele não desistiu da humanidade e decidiu estabelecer uma nova coisa.
Não, Deus é responsável com a sua criação. E Ele vai cuidar de nós até que o seu plano seja cumprido. Amém? Consolemo-nos com estas palavras. Hoje é um dia especial. Diga para você mesmo, hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial. É porque as pessoas não gostam de ficar falando com quem está do lado. Então fala para você mesmo. Hoje é um dia especial. Por que hoje é um dia especial? A igreja no Guará decidiu fazer séries expositivas da palavra de duração um pouco mais curta. Ao longo dos anos, nós ganhamos o hábito de ter assuntos que se alternavam semestralmente. E por uma questão de exercício e de hábito, nós estamos intencionalmente alterando os nossos ciclos, para aprender novos ciclos. Nós terminamos uma série em João, fizemos uma série de 1 mês falando da igreja, foram 4 palavras, e foi um crescendo, os irmãos foram desfrutando cada vez mais. Nós estamos paralelamente continuando a nossa série da confissão de fé, restaurando as nossas bases, encontrando onde ficavam os antigos fundamentos para reformar a nossa vida de igreja em cima dos fundamentos antigos, nada longe da palavra, certo? O Senhor já estabeleceu o desenho, a gente só tem que levantar a parede onde já está o fundamento. Você entende disso bem melhor que eu, então se eu estiver errado você me corrige. E agora nós estamos iniciando uma nova série. Eu ia pedir para a nossa produção, tem produção? Ele levantou o polegar, isso quer dizer que sim. Graças a Deus. Irmãos, queremos apresentar para os irmãos a série que nós vamos expor nos próximos 2 meses, começando hoje. Essa é a série, Sinais. Nós vamos falar mais uma vez sobre João, mas a gente quer dar uma abordagem especial para 7 momentos no Evangelho de João em que o Senhor fez um sinal. Da onde que tiraram essa ideia de sinal? Bom, é assim. Vocês já viram a placa de uma lombada? A placa da lombada não é a lombada, não é? Mas tem uma lombada desenhada nela. Não tem? Mas ela não é a lombada. Algumas placas de lombada são assim. Lombada daqui 300 metros. Não é? A lombada não está aqui. Ela está daqui 300 metros. Mas é porque o cara vem pilhado, 120 por hora. Se ele não for avisado com antecedência, a lombada vai atingir o seu objetivo, que é o segundo nome, que é o nome pelo qual ela é mais conhecida aqui nessa ilha quadrada, que é quebra-mola. Ela vai acabar com o amortecedor do seu carro. Certo? Em São Paulo é lombada, que é um nome muito mais bonito. E aqui é quebra-mola, que é um nome muito mais direto e objetivo. Certo? Pois é. Mas a lombada está aqui 300 metros. Mesmo assim, tem uma placa. E às vezes, aqui no Guará, se juntasse todas as lombadas do Guará, dava para pavimentar uma pequena cidade, sabe? Porque se tem lugar que tem quebra-mola, é o Guará Velho. Você chega, tem uma placa dizendo, tem uma lombada aqui. E graças a Deus, porque tem vários lugares em que tem a lombada, mas não tem a placa. É uma armadilha de Satanás para você que está dirigindo ter um prejuízo no final do mês e ofertar menos. Então, dirija com cuidado, especialmente com as lombadas que não tem placa. A placa é um sinal. O sinal não é o objeto em si, mas ele aponta para alguma coisa. Quando o Senhor veio, ele fez muitos sinais. O Evangelho de João chama de sinais. Os outros evangelhos chamam de milagres, chamam de... ou só contam, nem falam o que foi, só aconteceu. Mas João dá ênfase nos sinais. João capítulo 2, versículo 11. No primeiro sinal que o Senhor fez, que não é o que a gente vai abordar hoje, ele fala assim, se referindo àquele episódio em que o Senhor transformou água em vinho. Cenas dos próximos capítulos, não percam a reunião de sábado que vem.
Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O Senhor manifestou a sua glória por meio de sinais. João capítulo 1, versículo 14 fala que nós vimos a sua glória e que era uma glória peculiar. Era a glória do Filho único de Deus. Ninguém mais tinha aquela glória. E aqueles sinais também eram únicos, porque eles apontavam para um Senhor único. Ninguém podia fazer sinais como Jesus fazia. Talvez alguém pudesse fazer milagres e truques. No Antigo Testamento, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram até ressuscitadas. Mas por que Jesus é diferente? Por que ele não é só um milagreiro? É porque cada um dos sinais de Jesus aponta para quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Essa série, chamada Sinais, quer ensinar a gente a parar de olhar para a placa e contemplar aquilo de quem ela fala. Muitos têm se enganado porque confiam nos seus olhos. Confiam naquilo que vem. Testemunham somente daquilo que aconteceu. Mas são mais bem-aventurados os que não veem e creem. Tudo que o Senhor fez de milagre não era um fim em si mesmo. Era para apontar para a natureza única de Jesus. Irmãos, Jesus é o Filho de Deus. Não há ninguém semelhante a Ele. Não há nada com que nós possamos comparar Jesus. Não há ninguém que pode ocupar o lugar dele. A primazia diante dos nossos olhos. A beleza cativante do Senhor é só dele. O trono é só dele. A palavra é só dele. A glória é só dele. E todas as vezes que a gente começa a olhar para a placa, ao invés do Senhor, para o sinal, em vez do Senhor, a gente começa a se contentar com o milagre e esquece daquele que pode fazer muito mais. E não é pelo que ele faz, mas é por quem ele é. Porque se ele não realizar nada na nossa vida, se ele não nos curar de nada, ainda assim ele é Senhor e Cristo. A promessa de Deus já se cumpriu, é Cristo. Deus não nos deve nada. Ele nos deu tudo. Mas as placas são necessárias para que a manifestação da glória de Deus fosse completa e os discípulos crescem nela. E muitas vezes o Senhor vai fazer sinais. Nós vamos ver coisas acontecendo. Mas se o nosso coração se apega ao milagre e se esquece do Cristo, nós ficamos pobres. O nosso coração para de ter fome, porque ele se contenta com o que parece e não com o que é. Olha, irmãos, muita pobreza espiritual há no meio do povo de Deus hoje. Porque são pessoas que estão buscando sinais. São pessoas que estão buscando resultado. Olha para as obras, olha para as consequências, olha quantos curados, olha quantos ganharam dinheiro. As pessoas passam a buscar coisas e seguir aqueles que fazem o que prometem. A internet está cheio de pastor, de pastora, de apóstolo, de evangelista, profeta, virando meme. Sabe por quê? Porque é o profeta mais ungido do Brasil. Eu revelo o oculto e o escondido. Vira um meme. Por quê? Fala o nome da amante. Revela o CPF de quem está sentado. Qual o proveito para o povo santo? Edificar sua fé em cima de truques baratos que demônios podem executar. Não produzem fé salvífica, não amadurece o Filho de Deus. E são palavras ousadas essas. Mas o Senhor precisa nos vacinar e nos fortalecer contra os nossos olhos,
Porque os nossos olhos se apegam ao que enxergam e passam a querer crer só no que vê. Nos tempos finais, até os santos serão enganados se possível, porque aprenderam a confiar no que vem. E se vocês puderem olhar para o sinal, produção, bota o nosso mascotinho, nosso amiguinho. É um relâmpago, certo? O relâmpago não é a chuva. Mas quando você vê o relâmpago no céu, você sabe que vai chover. Quando aquela água virou vinho, as pessoas falaram: ei, esse aqui é diferente. Quando o cego de nascença passou a enxergar, eles disseram: não, esse aqui não é comum. O Senhor vai mostrar muitos relâmpagos para nós, nesses 2 meses de comunhão sobre os sinais. Mas a gente tem que se apegar ao Cristo. As pessoas podem ter 3 posturas diante dos sinais do Senhor. É engraçado que a introdução da mensagem podia ser outra mensagem, né, Bruno? Foi mal. 3 posturas são comuns às pessoas que veem os sinais. Uma postura é a postura de Nicodemos. Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 2, ele fala assim: este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Mas o que a Bíblia fala a respeito desse cara, Nicodemos? Ele era um discípulo oculto de Jesus. Ele nunca teve coragem de que a fé dele viesse a ser pública, porque ele tinha medo de perder o prestígio, medo de perder a riqueza, medo de perder a importância que ele tinha diante das pessoas. Então, ele foi discípulo de Jesus, até chegou a crer, muitas pessoas dizem, mas em oculto. A questão é que, se nós não confessamos o Senhor diante dos homens, Ele também não nos confessará diante do Pai. Então, essa é a primeira postura. Aqueles que entendem que só quem vem da parte de Deus, só o Cristo pode fazer esses sinais. Mas eles não entendem quem Jesus é, com fé suficiente para se desapegar do passado, desapegar do status, quebrantar o coração e enfrentar tudo o que for necessário por amor a Jesus. Outra postura é a postura das multidões. Então a gente tem os discípulos ocultos e as multidões. As multidões, eu não acredito que eu não tenho o versículo. Aqui. João capítulo 6, versículo 30, é aquela passagem em que as multidões voltaram a Jesus para que ele lhes desse pão outra vez. Jesus tinha multiplicado os pães, eles tinham comido e eles voltaram a Jesus. Vai ter mais pão. Aí Jesus falou: eu sou o pão da vida. Mas como assim? Aí eles dizem o que para Jesus? Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Eles tinham acabado de ver o Senhor multiplicando 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas. Aí eles dizem assim: por que você é melhor que Moisés? Moisés nos deu o pão do céu. Por que você é diferente dele? Ou seja, são pessoas que querem o sinal, querem o milagre, mas rejeitam o Senhor. E ficam pedindo mais provas. Se você é Deus mesmo, me cura de novo. Faz de novo. Eu quero experimentar de novo aquilo que eu experimentei. Eu cheguei numa reunião, experimentei algo no meu coração. Eu queria experimentar de novo. Eu queria sentir de novo. Eu queria chorar de novo. Eu queria ser visitado de novo. Confiam no seu coração, mas não confiam no Senhor. Mas há uma terceira postura, que é a postura
dos discípulos de Jesus. Mateus capítulo 6, capítulo 16, versículo que os irmãos conhecem, Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: você é o Cristo. Senhor, eu já vi o suficiente, eu já ouvi o suficiente, e daqui para frente eu carrego essa fé inquebrantável. Você é o Cristo. Amém? Esse é o fim da introdução. Sinais são para revelar a identidade do Senhor. Ele fez muitas coisas para que a identidade dele fosse conhecida. E cada um dos sinais que o Senhor fez aponta para um traço de caráter dele, para algo que ele é. Nós precisamos olhar para o que o Senhor é. O sinal é só para indicar quem Jesus é. Ficou claro? Glória a Deus. Agora a gente começou a mensagem, vou resetar meu tempo aqui. João capítulo 4 conta a história de uma mulher que estava num poço. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos acompanhando aqui a leitura dos versículos. Amém? João 4:1, eu estou lendo na NAA, diz o seguinte: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Então, Jesus estava na Judeia, começou a ficar famoso e comentado, e isso era algo que o Senhor rejeitava. Ele rejeitava se expor de maneira improdutiva, né? Ele não queria ser aquele que entretia as multidões. Não, ele queria cumprir a vontade do Pai. Então, ele decidiu ir para a Galiléia. A Galiléia ficava ao norte. A Judéia era a região central, né? Você tinha outras regiões. E entre a Galiléia no norte e a Judéia na região central, ficava Samaria. Samaria, os samaritanos, né? Eles eram um povo curioso. Segundo o livro de Reis, capítulo 17, conta a história de como que os samaritanos surgiram. E para a gente entender essa história e entender os detalhes e as respostas, a gente precisa saber quem eram os samaritanos. Quando Israel se dividiu entre o reino do norte, que continuou se chamando Israel, e o reino do sul, que passou a ser o reino de Judá, a família de Davi, os descendentes de Davi, continuaram governando o reino de Judá, e o reino do norte teve uma sequência de reis, dos quais todos eram rebeldes contra o Senhor. Então era um povo que passou a adorar outros deuses. Isso foi acumulando a ira de Deus até que ele desagou a sua vingança e Israel foi destruída pelos assírios. Quando isso aconteceu, os assírios e os outros povos na época, eles tinham o hábito de retirar as pessoas da sua terra natal e mudá-los para outros lugares, espalhando o povo. Por quê? Porque quando você está num território que você conhece, que você domina, você tem muita força para se levantar, para se reorganizar, produzir um novo exército e vencer o seu adversário. Mas quando você é desterrado para um lugar longe, que você não conhece o ecossistema, não conhece a fauna e a flora, está lidando com outros povos, está lidando com outras questões econômicas, toda a sua riqueza da família ficou lá, sabe? Você não tem como se organizar. E mais, eles pegavam pessoas que eram agricultores e colocavam dentro de cidades, pegavam citadinos e colocavam para trabalhar no campo. Então eles bagunçavam completamente com a rotina das pessoas, de maneira que eles fossem incapazes de se mobilizar. Os assírios fizeram isso, levando os israelitas para a Síria, para vários outros lugares. Deixaram os mais pobres na terra, deixaram aqueles que não tinham recursos.
E aí eles trouxeram de outros lugares pessoas para ocupar aquele território. Então, Samaria não era mais do povo de Israel, do povo escolhido pelo Senhor. Samaria tinha estrangeiros morando do seu povo. Mas se vocês forem ler 2 Reis 17, vocês vão ver que o Senhor ainda amava aquele território. E aí começaram, as colheitas não davam certo, as feras do campo começaram a atacar as pessoas, o negócio começou a dar tudo errado para eles. O que aconteceu? Os deuses dessa terra não nos favorecem. Traga um sacerdote. E aí trouxeram um sacerdote. E ele tentou ensinar o povo a adorar o Senhor. Mas eram povos de várias nações, então o que eles faziam? Eles estavam acostumados a ser politeístas, a ter vários deuses, eles sacrificavam para o Senhor e também para os outros deuses. Aí tinha um templo de Deus no monte e um templo do outro Deus. Aí na outra esquina era de outro Deus. Aí cada dia da semana eles adoravam um Deus diferente, sei lá. É o famoso acender uma vela para Deus e outra para o diabo. O culto dos samaritanos era um culto misto. Eles eram um povo misturado. E apesar deles terem temor de Deus, a adoração deles não era pura. Era um povo rejeitado pelos judeus. Porque a vida dos israelitas era em torno da adoração ao Senhor. Se eles adoravam ao Senhor e outros deuses, isso era estatal, isso era a condição deles, os judeus os detestavam. Como embustes, como falsos, como cães. Samaritanos eram pessoas odiadas pelos judeus. Ora, Jesus era judeu. Os seus discípulos eram galileus, e tinha um judeu que era Judas. O que a gente pode entender disso? Ninguém queria passar por Samaria. E havia rotas, inclusive, que os judeus tomavam, que atravessavam o Jordão e iam por Decápolis, que era uma volta enorme, para não passar por Samaria. Mas para Jesus, era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Alguns estudiosos dizem que Siquém, a cidade onde aconteceu algo horrível, né? A filha de Jacó foi deflorada. Foi uma grande humilhação para eles e eles fizeram um ato de violência em resposta igualmente, ou sei lá, não dá para medir esse tipo de coisa, né? Você vê que a história humana é violência e caos. E aí, Siquém, Sicar, era uma terra manchada pelo maltrato contra uma mulher e uma violência em vingança. E é aqui que Jesus estava passando. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela se sentia humilhada e indigna. Mas era bem arrogante, a gente vai ver depois. Mas o ponto é esse: como é que você, sendo judeu, me pede água? Ora, era meio-dia. Tirar água não é um negócio fácil. E lá é quente para burro. Levar um cântaro de água na cabeça. O poço não é perto da cidade, é longe. Ela tem que ir até o poço sozinha, no calor. Que tipo de mulher era essa? Os nossos cérebros moralistas rapidinho vão traçando panoramas. Essa mulher aqui queria estar sozinha. Não tinha ninguém que cuidasse dela e que a ajudasse. Mas talvez ela até preferisse ficar assim. Não é? Por quê? Por causa dos dedos apontando, os olhares. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus
E quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. O diálogo do Senhor em torno de água vai se desenrolando. Ela fala, eu quero água que não me deixa ter sede mais. E aí o Senhor faz um sinal aqui. Aqui acontece um milagre. Ele fala assim para essa mulher, vai lá e me traz o seu marido. Aí ela, eu não tenho marido. Jesus responde, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. Esse que agora tem não é seu marido, e o que você disse é verdade. Naquele momento, o Senhor que conhece o som dos corações, Deus que nos vê, sabe quem nós somos, apareceu naquele homem sentado no poço. E ele revelou a verdade sobre aquela mulher. Aquilo que a solidão dela escondia. Eu não tenho marido. Eu estou desamparada. E eu busquei muitos homens. Nenhum deles é meu marido. Conseguem compreender isso? Isso é um milagre. Eu não sei o que passa na cabeça do Mateus e eu não ia, nem desse, e eu não ia saber nada da história deles se eles não me contassem. Mas Jesus, sem nunca ter falado com essa mulher, revelou não só o fato, mas as motivações, e o coração dela ficou exposto naquele momento. Qual foi a resposta? Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Ela ainda não tinha visto exatamente que tipo de profeta ele era, mas o Senhor ganhou a atenção dela, ganhou o respeito dela, ganhou a admiração dela. E aí vem a pergunta que essa mulher faz. Olha como a gente julga as pessoas. A gente fica achando que o problema dessa mulher era a moralidade dela, mas a dor no peito dela era: onde eu devo adorar? O Senhor foi além dos 5 maridos, 7 maridos, marido nenhum. E falou, mulher, eu estou aqui para ser um profeta na sua vida. Me pergunta. Na hora que o Senhor deu aquela resposta, nós não sabemos o que aconteceu na cabeça e no coração daquela mulher, mas uma coisa a gente sabe, ela abriu o coração e falou, eu vou te perguntar aquilo que ninguém até agora me respondeu. Onde eu devo adorar? Os nossos pais falam que é no monte. Vocês judeus falam que é no templo. E aí o Senhor bate. Não é no templo, não é no monte. É em espírito e verdade. Nós somos juízes dos outros. Na nossa moralidade a gente acha que o problema das pessoas é ter marido, não ter marido, é ter muito marido. É o pecado que a pessoa comete. Mas a verdadeira dor do homem e da mulher é a adoração. A verdadeira indagação nossa é quem e onde eu devo adorar. Se nós tivéssemos os olhos de Jesus, todas as pessoas seriam para nós adoradores, em busca de adoração. Os homens e as mulheres sentem fome de Deus. Sentem fome e sede de justiça. E eles buscam em poços ao meio-dia uma água que volta a dar sede. Eles buscam em 1, 2, 3, 4, 5 maridos aquilo que na verdade eles precisam. Eu devo adorar. Onde eu devo adorar? A verdadeira dor do homem não é a sua moralidade, porque nós somos pecadores, e de pecadores só se espera pecado. O que você vai esperar de alguém que virou as costas para Deus? Mas há aqueles que mesmo debaixo dos grilhões do pecado, olham para o céu e dizem, eu preciso descobrir aonde adorar. É para esses que o Senhor se revela. Continuem a leitura. O Pai procura adoradores, Deus é Espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que ela diz? A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias.
O que isso mostra? Em Israel, Jesus travou muitos diálogos. Ele foi questionado e duvidaram dele. Em Samaria, diante de uma mulher com 5 maridos, e agora nenhum, ela diz: onde eu devo adorar? E ela fala: eu creio no Messias e sei que ele vai nos ensinar todas as coisas. Olha essa fé! Ela estava falando: me ensina onde adorar e me mostra quem é o Messias. E o que Jesus fala para ela? Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Procura nos evangelhos quantas vezes Jesus disse: eu sou o Messias. Para essa mulher sentada, para essa mulher num poço ao meio-dia, essa mulher imoral, essa mulher solitária, essa mulher buscadora, adoradora, perdida no pecado, ela fala: eu creio que o Messias vai me ensinar. E ele fala: eu sou o Messias. Isso é lindo, isso é uma poesia, isso é dom de Deus. Se você soubesse quem é o dom de Deus: eu sou o dom de Deus, eu vim trazer água viva. Esse é Jesus. Não é o fato dele dizer para ela que ela tem 5 maridos. Não. Isso aí ele pode ter procurado no Facebook, sei lá. É que ele pode dar água viva. Ele pode ensinar a verdadeira adoração. E ele se revela como Messias para uma mulher pecadora. E aí os discípulos chegam. E aí acontece um segundo sinal. Os discípulos se admiram. Do quê? De Jesus estar falando com uma mulher samaritana, meio-dia no poço, que largou o cântaro e saiu correndo para a cidade. Os discípulos chegaram: ei, Jesus está falando com uma mulher. Mulher? O que ela fez? O cântaro. Essa mulher encontrou o lugar da adoração e a quem ela devia adorar. E aí o que ela fez? Largou: eu não estou mais com sede. Naquele momento, os rios de água viva que o Senhor prometeu começaram a fluir de dentro daquela mulher, porque ela creu em Jesus. E os discípulos bobão olhando assim: cara, o que está acontecendo aqui? Outro sinal foi feito diante deles e Jesus os ensina: vocês dizem que falta 4 meses para a ceifa, pois eu estou vendo campos brancos. Conseguem compreender? Aquela mulher estava pronta para ser colhida. Aquela ali era uma verdadeira discípula de Jesus. Pecadora, sedenta, pronta para adorar o Senhor. Pronta para proclamar o Evangelho. Os discípulos chegando com a comida e ela já tinha partido. Ela estava comendo algo que eles não comiam. Era a mesma comida de Jesus. Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Fazer a vontade do meu Pai. Aquela mulher largou. Uma água ela tinha para beber que os discípulos não conheciam. Era fazer a vontade de Deus. E aí ela saiu. Vamos ler o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Muitos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Ela não tinha vergonha mais do que ela tinha feito. Eu fiz. O que você fez? Eu tenho 5 maridos. Ele contou para mim que eu tinha 5 maridos. Consegue entender? Ela não estava interessada que as pessoas revirassem o passado dela. Que as pessoas falam: o que foi que ele te contou? Não, ele contou o que eu estou aprontando. Ele contou o meu pecado. Ele falou que eu sou pecadora. E falou inclusive qual pecado que eu estava cometendo. Puxa, ninguém fez isso, né? Não, ele é o Cristo. Será que ele é o Cristo? Ela ainda mandou: será que ele é o Cristo? Ela já tinha crido. E aí muitos creram nela. E depois eles vão até Jesus e falam: fica aqui conosco.
Fica aqui na cidade dos samaritanos. A gente sabe que você é judeu, seus discípulos são um bando de galileu, mas não tem problema, você é o Cristo. E aí continua: não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não é o Salvador dos judeus, não. Porque os judeus esperavam o Messias vir para eles, para empoderá-los contra o Império Romano, esmagar os seus adversários, inclusive os samaritanos. Porque na marcha para Roma, eles passariam por cima de Samaria. Mas os samaritanos viam o Messias como o Salvador do mundo. Jesus, você vai ficar conosco só 2 dias, porque você tem que ir para outro lugar. Mas nós cremos em você. Você é o Salvador do mundo. Irmãos, quando a gente lê a palavra, ela entra no nosso coração, entra nos nossos olhos, entra na nossa mente, entra no nosso coração, e a gente fica apaixonado e revoltado ao mesmo tempo. Queima algo nos nossos ossos. Sabe por quê? Porque Jesus é maravilhoso, cara. Ele é inacreditável. Ele é inacreditável, Ele é o Salvador do mundo. Jesus fez um sinal aqui, Ele falou com uma mulher. Uma sociedade machista. Uma sociedade em que as mulheres eram as últimas a comer. Chamavam seus maridos de Senhor. Mas Jesus tratou com honra e distinção e respeito, diálogo olhando nos olhos. Todas as coisas para Deus são santas. Jesus tratou aquela mulher com distinção. E se hoje o mundo maltrata muitas mulheres, e a gente sabe disso. Mas só não é pior, porque no poço de Sicar, Jesus falou com uma mulher. Todas as lutas pela dignidade do ser humano têm origem em Cristo. E quem inspira toda a luta contra a injustiça, contra a discriminação e contra o preconceito é Cristo. Porque ninguém tratou o ser humano com tanta dignidade quanto aquele que é Deus descendo para morrer por nós. Irmãos, fica algumas coisas para a gente encerrar. Jesus é Deus. Ele é o Salvador do mundo. E não é possível ter outro diante dos nossos olhos, assim, olhando assim. Só tem um, só tem um, só tem um. Se for tirado tudo de nós e Cristo ficar, a gente tem tudo. Por que não temos esse fogo o tempo todo? Porque a gente não lê a palavra tanto quanto devia. Mas se a gente lesse mais a palavra, comesse, entrasse nela, e ela entrasse em nós, a gente ia ficar virado de amor por Jesus. Isso aqui foram só 40 versículos de um capítulo de João. A Bíblia tem 66 livros inteiros falando da glória de Cristo. Isso é bom, cara. Segundo, as pessoas não são o pecado delas. E nós não devemos julgar ninguém pelo que ela faz ou deixa de fazer. As pessoas pecam, e de pecadores só se espera pecado, de mentirosos só se espera mentira, de ladrões só se espera roubo, de imorais só se espera imoralidade. Mas se o coração está perguntando aonde adorar, devemos acolher a pessoa e falar: vem adorar conosco. Quem é digno de entrar por essas portas e sentar nessas cadeiras? Absolutamente todos os pecadores, absolutamente todas as pessoas. E nós devemos olhar além do pecado, além da injustiça. A igreja precisa estar cheio de imorais, desde que eles busquem a verdadeira adoração e o Senhor entre no coração deles para transformá-los. É difícil dizer isso, porque a gente gostaria de higienizar o mundo e moldar o mundo à nossa própria
imagem. Pessoas mais bem vestidas, mais bem-sucedidas, melhor organizadas, pessoas mais cumpridoras da sua palavra, como eu sou em falta com você. E você sabe do que se trata? Mas aprove a Deus encher a sua casa de materiais destinados à destruição, para fazer deles a glória da sua obra-prima. E eu não sou Deus, portanto eu não digo quem vem e quem vai. Eu acolho quem chega e falo, vamos juntos procurar Jesus. E por último, todo pecador que se arrepende é um sinal para o filho mais velho na casa, que tem o coração duro e que não se entrega e que ainda não entendeu que a colheita, cara, já está bombando, que os campos estão brancos e que a hora da ceifa já chegou. Cada um de nós é um ceifador, cada um de nós tem que andar atrás daqueles que estão maduros, porque o Senhor tem muito povo nessa cidade. O Senhor tem muito povo em volta da sua casa. O Senhor tem muitas mulheres procurando marido, com sede de água. E você sabe aonde encontrar, mas você se cala. Porque você está olhando para o pecado dela e não está olhando para o coração. O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o coração. E Jesus vai se revelar para aqueles que o buscam. Irmãos, nós temos o Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Ele pode mudar a história das pessoas. Ele vai mudar a história das pessoas, mas eles não vão crer se eles não ouvirem. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10. Você tem a água viva. Não feche a palavra para as pessoas. Não julgue as pessoas pela aparência. Não julgue as pessoas pelas ações delas. Mas peça ao Senhor que te dê olhos sensíveis, que consiga entender o coração. Na dúvida, semeia onde for. Se a terra for boa, nasce. Se não for, a sua função você fez. Pregue o Evangelho. Em nome de Jesus, quero orar, abençoar essa congregação e abrir o tempo para compartilhar. Senhor Jesus, Pai, obrigado por ter enviado Jesus. Não há beleza maior do que a dele, não há glória maior do que a do Filho. E nós estamos admirados de contemplar o nosso Cristo, apaixonados pelo nosso Senhor, queimando de amor por Ele, sabendo que quanto mais se conhece Jesus, mais maravilhoso Ele é, mais desejo nós temos de conhecê-lo. Se revela para nós, Jesus, aparece para nós, vem nos visitar, vem nos receber. Estamos com os nossos braços, os nossos olhos, os nossos ouvidos abertos para ouvir, ver e receber o Senhor. Vem, Senhor, se mostrar para nós. Nós não queremos olhar para os sinais apontam para Ti, nós queremos aprender a olhar para o Senhor. Obrigado pela Sua palavra aberta para nós. Ela está em português, a gente pode ler e isso é graça. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem reunir em pequenos grupos. A gente ainda tem algum tempo e dependendo do correr da carruagem, podemos até compartilhar um pouco